Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta e vamos lá, mais uma aula de biologia. E o tema da aula de hoje, o sistema urinário humano. Só que antes de falar do sistema urinário mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da homeostase, certo? O que é isso? Muitos pesquisadores, né, muitos cientistas, eles perceberam que o corpo dos animais em geral, né, ele tende a manter um equilíbrio em constância, tem que deixar sempre equilibrado internamente. E equilibrado o quê? Equilibrado o pH, a composição dos fluidos corporais, então você tem aí plasma, líquido, líquido extracelular, tá? Concentração de sal, de temperatura. São muitos os critérios, né, os itens que tem que manter equilibrado esse corpo. E esse equilíbrio nós chamamos de homeostase, essa manutenção do equilíbrio químico interno do corpo, tá? E é enormemente, tá? Não é nem grande, é gigantesca a participação dos rins na manutenção dessa homeostase, tá bom? Por quê? Porque o rim ele vai participar aí da remoção dessas substâncias que estão em excesso, vai manter no organismo aquelas que são necessárias, que o organismo não pode perder de jeito nenhum, então ele repõe, né? Não deixa o organismo perder isso, tá? Então, colocando aí de uma maneira geral, né? Esse processo chamado excreção, né, que é a função do sistema urinário, vai contribuir, então, justamente nessa homeostase, nesse equilíbrio. Além disso, tá? Vai eliminar substâncias estranhas que tem no organismo, então medicamentos, drogas, né, álcool. Vai regular o volume sanguíneo, tem que se manter constante, certo? Então vai regular também. Vai fazer esse processo da osmorregulação, que vai manter esse equilíbrio hidrossalino no sangue, no organismo, tá? Vai manter o pH sempre por volta aí de 7,4 nos fluidos corpóreos. Olha, diversas funções para o sistema urinário, que faz parte aí do sistema excretor humano, ok? E aí, olha, excretar o quê? Né? Então, os animais em geral, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os animais, não só o ser humano, ok? Eles precisam eliminar essas excretas nitrogenadas. Agora, de onde vem essa excreta nitrogenada? Né? Por que excreta nitrogenada? E essa excreta nitrogenada, então, ela é gerada, certo? Como produto do metabolismo de compostos nitrogenados. E aí a gente tem principalmente o das proteínas e dos ácidos nucleicos, certo? O organismo, ele precisa de nutrientes, certo? Então, as proteínas, grande fonte aí de nutriente para o organismo, vai ter como produto, certo? Esse resíduo. E esse resíduo, né, nas reações químicas aí, é tóxica, tá? Em geral, os animais, eles eliminam 3 tipos importantes de excretas nitrogenadas, tá? Então, só para diferenciar aí as 3 excretas, quais são os animais que excretam cada uma delas e o motivo, né? Por que tem 3 diferentes? Não todos os animais não eliminam o mesmo tipo, já que fazem reações químicas, né, semelhantes aí. Então, amônia, ureia e ácido úrico são essas excretas provenientes dessa metabolização dos aminoácidos, né, e dos ácidos nucleicos, ok? A amônia. A amônia, de todas as 3, é a mais tóxica, tá? É a mais tóxica. Ela necessita ser eliminada com uma quantidade muito grande de água, certo? Ela não pode permanecer no organismo, ela não pode ser de jeito nenhum acumulada no organismo, então precisa de muita água para eliminar rapidamente do corpo, tá? Então ela precisa ser bem diluída. Isso vai implicar o quê? Uma grande quantidade de água. Então, nada mais coerente, né? Essa excreta ser eliminada por animais que vivem na água,
certo? Então, os animais que excretam amônia, a gente chama eles aí de amoniotélicos, tá? E os principais representantes, nós vamos ter aí os invertebrados aquáticos, os peixes ósseos e os anfíbios na fase larval, que você vai lembrar que o anfíbio passa pela metamorfose, mas na fase larval ele vive na água, né? Lembra dos girinos, certo? Outra excreta nitrogenada é a ureia. Ela é menos tóxica do que a amônia, certo? E aí, claro, ela necessita, né, de menos quantidade de água para ser eliminada e ela pode ficar armazenada no organismo que a produz, né, por pouco tempo, mas pode ser armazenada. Então, ela não precisa de tanta água para ser eliminada e pode ficar um tempo no organismo, certo? Quem produz, né? Quem elimina ureia? Então, são os animais que nós conhecemos como ureotélicos, tá? Então, os mamíferos, e nós estamos incluídos aí, peixes cartilaginosos e os anfíbios na fase adulta. Lembra que na fase adulta eles são terrestres, né? Então, eles eliminam. Esses animais, tá? Esses ureotélicos, a amônia é produzida pelas células também, tá? Então, ele não produz diretamente ureia, produz amônia, só que a amônia passa pelo fígado. E lá no fígado é que ela vai se tornar menos tóxica e aí pode ser armazenada e eliminada sem utilizar tanta água, certo? Terceira excreta nitrogenada que os animais liberam aí é o ácido úrico. De todas, é a menos tóxica, certo? Então, ela não tem necessidade de tanta água assim para ser eliminada, certo? Normalmente, o ácido úrico ele é eliminado junto com as fezes, tá? O que faz essas fezes ficarem um pouco pastosas e sempre com uma mancha esbranquiçada, o que caracteriza a presença do ácido úrico ali. Quem realiza, então, esse tipo de excreção são os animais classificados como uricotélicos. Nós temos aí os insetos, as aves e os répteis. Aí, vamos para o sistema urinário humano, ok? O sistema urinário humano, ele é, então, um conjunto de órgãos e estruturas responsáveis pela filtração do sangue e eliminação de substâncias que são potencialmente tóxicas do organismo, certo? E todo esse conjunto, então, forma o sistema urinário. Ele é formado, não são tantas estruturas assim, né? Um par de rins, certo? Então, no desenho tem o rim direito e o rim esquerdo. 2 ureteres, que são esses tubos que conduzem a urina até a bexiga, claro, a bexiga urinária, e uma uretra. A bexiga urinária, ela é uma bolsa, né, de parede muscular que fica aí, como você está vendo, na cavidade pélvica e tem uma diferença mínima, né, entre a bexiga dos homens e a bexiga feminina, né, por conta da feminina ser um pouquinho menor pelo fato da mulher apresentar o útero, né, então o espaço disponível para a bexiga fica levemente reduzida, certo? E claro, a função da bexiga é armazenar a urina que desce desses ureteres e a bexiga vai eliminar a urina por meio da uretra. A uretra masculina, que é maior que a uretra feminina, por quê? Porque a uretra masculina percorre o interior do pênis, então tem que ser um pouco maior, sim, certo? E, e a bexiga, ela tem a capacidade aí de armazenar, em média, de 700 a 800 ml, mas quando ela já tem, em média, 300 ml, já vai dando aquela vontade de esvaziar, né? Vamos lá. Os rins. Vamos começar por essa estrutura aí, né? Que se destaca do sistema urinário. Os rins, eles têm aí a forma de um feijão, né? Eles têm mais ou menos 10 centímetros de comprimento.
Eles ficam localizados aí na parte posterior da cavidade abdominal, logo embaixo do diafragma, um de cada lado da coluna vertebral. O rim direito, ele fica um pouquinho mais abaixo que o esquerdo, tá? Mas a diferença é mínima. E sobre cada rim tem uma glândula chamada adrenal, que a gente também conhece como glândula suprarrenal. Cada rim, ele tem uma cápsula fibrosa recobrindo ele, tá? E dentro, né, ele é dividido, na verdade, em duas partes principais. Nós vamos ter aí, na parte externa, na parte mais externa, assim, o córtex renal, tá? E por dentro, o que nós chamamos de medula. No interior da medula renal, você vai ter estruturas aí que são chamadas de pirâmides renais, tá? E entre essas pirâmides renais, nós vamos ter colunas renais. A urina formada nos rins, tá? O rim, ele vai filtrar o sangue e vai produzir a urina, certo? Tudo que for produzido vai ser produzido em umas estruturas chamadas néfrons, tá? Que vai estar dividido, na próxima slide eu vou mostrar, esse néfron, ele vai estar dividido aí entre o córtex renal e a medula renal, ele vai pegar essas duas partes. Um rim tem em média aí 1 milhão de néfrons, tá? E todos juntos vão produzir essa urina que vai ser encaminhada para a pelve renal, tá? Que é esse tubo afunilado, que vai encaminhar toda essa urina produzida para o ureter, que vai levar até a bexiga, que vai eliminar pela uretra depois, certo? Então, vamos falar um pouquinho mais do que? Do néfron, tá? Já que dentro do rim tem essas unidades filtradoras, né, e número aí de 1 milhão, vamos estudar com calma, porque é a unidade que merece atenção nesse estudo todo. O néfron, então, essa é a estrutura de um néfron, tá? Repara na imagem que tem dois tons, né? Então, mostrando que esse néfron, ele pega tanto a parte do córtex renal quanto da medula renal, certo? E o néfron, ele filtra o sangue, retirando o excesso de sais, de água e das excretas. Ele é formado por algumas estruturas aí, né? Então, nós vamos ter o glomérulo, a cápsula renal, o túbulo renal e o duto coletor. Cada um realizando uma função específica, certo? O túbulo renal, você pode ver aí na imagem, que ele é dividido, tá? Ele é dividido em túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e depois o túbulo contorcido distal. Todos juntos vão formar essa estrutura chamada túbulo renal, ok? E agora vamos então para a formação da urina, né? Já que a função dos rins é filtrar o sangue para eliminar os resíduos tóxicos, né, as substâncias indesejáveis e formar a urina para eliminar, então vamos ver etapa por etapa, certo? E isso acontece em cada néfron, né? Primeiro, então, o sangue, certo, proveniente das artérias renais, ele penetra nos capilares do glomérulo, certo? Isso vai forçar a saída de líquido sanguíneo para a cápsula renal. Esse glomérulo, você percebe que ele é um enovelado, né, de vasos sanguíneos ali dentro, né? E esse líquido que extravasa do sangue, a gente conhece como filtrado glomerular, tá? Ou o que a gente também chama de uma urina inicial. E ela constitui-se de diversas moléculas de pequeno tamanho. Tem ureia, glicose, sais, tudo dissolvido na água, certo? Então, assim, vem dessa artéria renal, ok? O sangue entra, né? Vem dessa artéria renal, entra nesse glomérulo, porém, hemácias, tá? Glóbulos brancos não passam, eles continuam o seu trajeto
pela arteríola, né? Você vê ali o desenho da setinha vermelha, onde o sangue continua seguindo por todo aquele vaso sanguíneo até finalizar ali nos capilares sanguíneos. O que vai passar por esse glomérulo renal e passar por essa cápsula renal é o que é filtrado, né? As partículas menores. Então, a água, claro, vai passar para dissolver essa substância e junto vai levar moléculas de tamanho pequeno. Tá? Então, nós vamos colocar a ureia, glicose, aminoácidos, sais, vão tudo passar dissolvidos nessa água e formando o que a gente chama então de filtrado glomerular. E aí ocorreu então a primeira etapa, né? A primeira etapa é qual? A filtração. Então, a filtração glomerular, olha o nome, ocorre no glomérulo, certo? Passou essa etapa, olha, todo esse filtrado glomerular vai passar para o túbulo contorcido proximal. Proximal, porque é o mais próximo do glomérulo, certo? E esse filtrado agora, nesse túbulo contorcido proximal, lembra que tinha ureia, glicose, aminoácidos. Poxa vida, tem coisa passando ali que o organismo ainda precisa, né? Tem coisas passando ali, por exemplo, glicose. Não é para ter glicose na nossa urina. Glicose é energia, nosso organismo necessita dessa substância. Aminoácidos passaram e estão nesse filtrado. Precisam ser, então, reabsorvidos, tá? Então, você vê que a segunda etapa, que ocorre aí no túbulo contorcido proximal, vai reabsorver substâncias úteis ao organismo, ok? Absorveu, então, por isso que os vasos sanguíneos continuam, né, em volta, todos esses capilares continuam em volta desse néfron, certo? Para reabsorver o que é útil ainda, ok? E aí, vai passar agora para a alça de Henle, ou então a gente também conhece como alça néfrica. Na alça néfrica, ocorre, então, principalmente reabsorção de água desse filtrado. Esse filtrado, então, ele vai se tornando cada vez mais concentrado. As células da parede desse túbulo contorcido distal, tá vendo? Que da alça Henle, vai seguir agora para um alaranjadinho, né? Túbulo contorcido distal. Então, as células da parede desse túbulo absorvem ativamente substâncias indesejáveis, como ácido úrico e amônia. Só que está fazendo o quê? Absorvendo do capilar sanguíneo que está ali próximo. Porque são partículas que, assim, escaparam na hora da filtração, né? Elas passaram direto e continuaram indo junto com as hemácias, com os glóbulos brancos. E não pode, lembra que é tóxica, precisa ser eliminado. Então, e nesse momento, o túbulo contorcido distal, ele está ainda retirando do conteúdo sanguíneo as substâncias que são tóxicas. Então, eliminação ativa de excretas e está mandando o produto coletor, certo? Ao passar, né, pelo fim de todo esse túbulo do néfron, que agora o finalzinho é esse túbulo contorcido distal, o filtrado glomerular agora se chama o quê? Urina, ok? Que é o quê? Um fluido aquoso de cor amarela, né? Amarelada, e que contém predominantemente ureia, além de ter algumas quantidadezinhas pequenas, né? Que a gente vai ver depois de outras coisas, tá? Os capilares que reabsorvem as substâncias úteis, né? Dos túbulos renais, originam-se pelas ramificações lá da arteríola eferente, certo? Pelo qual o sangue deixa a cápsula renal. Posteriormente, esses capilares eles reúnem-se, vão originar então uma vênula que vão desembocar na veia renal, que vai fazer o quê? Vai levar esse sangue para fora do rim, lembra que ele recolheu coisas úteis, e vai levar em direção ao coração, o coração se encarregar de fazer o transporte, certo? Composição da urina, então. A urina, basicamente água, né? Então, 95% da urina é formada por água
e 5% de substâncias orgânicas e inorgânicas. Então, em 1 litro de urina, 25 gramas aproximadamente vai ser composto aí de ureia. O restante, sais e outras substâncias dissolvidas aí. Também, claro, pode ter vestígio de hormônio, de agrotóxicos, de medicamentos e de drogas que os exames laboratoriais detectam. Perceba que não é para ter, tá, glicose. Caso tenha glicose, é detectado no exame e a pessoa apresenta algum distúrbio, né? E a gente caracteriza isso como diabetes, né? Agora, por que a urina tem essa cor amarelada, né? Então, essa cor é por causa de uma substância chamada urobilina, que é originada aí principalmente da degradação da hemoglobina de hemácias velhas. O fígado e o baço, eles são os órgãos responsáveis por destruir essas hemácias velhas, tá? Passou aí dos 120 dias, eles vão digerir os componentes e vão excretar para o sangue uma substância chamada bilirrubina, tá? Que é produto da degradação da hemoglobina. Essa bilirrubina é extraída do sangue pelo fígado e excretada na bile. Controle hormonal da função renal, né? Porque os rins, eles fazem o que a gente chama de controle de qualidade, né, sobre o sangue, mantendo diferentes substâncias em quantidades normais. Então, quando a concentração de alguma substância no sangue aumenta muito, os rins eliminam rapidinho o excesso. Então, se uma pessoa bebe muito líquido, por exemplo, seus rins eles vão produzir uma urina diluída e abundante, eliminando assim o excesso de água. Se o sangue de uma pessoa tem muito açúcar ou muito sal, ou se a quantidade de hormônios está acima do normal, esses excessos vão ser eliminados pela urina, certo? Então, tem que haver um controle, né, no organismo, como que tudo isso é percebido. Então, são 2 controles principais, tá? Primeiro, o controle da água, tá bom? Então, regulação da reabsorção de água. Quanto de água que vai ser absorvido lá nos túbulos, ok? Quem vai controlar isso? Um hormônio chamado hormônio antidiurético, mais conhecido como ADH, tá bom? Mas aí você também já deve ter ouvido falar do hormônio vasopressina, tá? É o mesmo hormônio. Ele é sintetizado no hipotálamo, tá? Que é uma região aí do encéfalo, e o hipotálamo produz, e quem armazena é a parte posterior da glândula hipófise, e a hipófise se encarrega de liberar esse hormônio no sangue. Como que vai agir, né, esse hormônio? Então, o ADH, ele atua sobre os túbulos renais, provocando aumento da reabsorção de água do filtrado glomerular. Por exemplo, assim, quando bebemos pouca água, o corpo se desidrata e a concentração do sangue aumenta. Certas células do encéfalo percebem a mudança e estimulam a hipófise a fazer o quê? Liberar o ADH. Como resultado, a maior reabsorção de água pelos túbulos renais e a quantidade de água eliminada diminui, o que torna a urina mais concentrada, certo? Com menos água. Agora, a ingestão de grande quantidade de água vai ter o efeito inverso, certo? A concentração do sangue, ela agora diminui, estimulando a hipófise a liberar menos ADH. Lembra que ele é o hormônio antidiurético. Em consequência, é produzido maior volume de urina e mais diluída, tá? Agora um detalhe, a presença de álcool no sangue, tá bom? A presença de álcool no sangue inibe a secreção de ADH. Por isso que quando a pessoa ingere bebida alcoólica, a diurese está muito mais intensa, tá? E aí o risco de desidratação
é muito maior, né? Outro controle é o controle da reabsorção de sódio, certo? Então, é controlado pelo hormônio chamado aldosterona, que é secretado pelo córtex da glândula renal. De novo, vamos para o mesmo exemplo. Se a pessoa beber líquidos, né, a água diluirá o sangue, baixando sua concentração aos níveis normais. O volume sanguíneo, porém, aumenta, situação que deve ser imediatamente corrigido. Para quê? Para que não haja aumento da pressão arterial. O restabelecimento do volume sanguíneo a seu nível normal é conseguido pela diminuição na produção de ADH, que resulta em maior eliminação de água na urina, certo? Agora, a quantidade de sódio no sangue vai ser controlada pela aldosterona, que é secretado pelo córtex da glândula renal. Quando a quantidade de sódio no sangue baixa, aumenta a secreção do hormônio aldosterona, que atua sobre os túbulos contorcidos distais e sobre os ductos coletores, estimulando a reabsorção de sódio do filtrado glomerular. A secreção do hormônio aldosterona, por sua vez, é regulada pela enzima renina, e também pelo peptídeo angiotensina, tá? Se a pressão sanguínea diminui ou se a concentração de sódio no sangue abaixa, os rins liberam renina no sangue. A renina, ela é uma enzima, né, que catalisa a formação de uma proteína chamada de angiotensina, a partir de um precursor denominado angiotensinogênio, presente no sangue e produzido pelo fígado. A angiotensina, ela causa diminuição do calibre dos vasos sanguíneos, o que provoca o aumento da pressão arterial, estimulando a secreção de aldosterona. E esta, por sua vez, induz o aumento na reabsorção de sódio pelos rins. Uma outra questão é que o coração, ele também interage, tá? Hormonalmente com o sistema urinário, onde ele atua aí regulando a pressão arterial. Então, quando o volume de sangue aumenta, se você de repente bebe aí muita água, há uma expansão, né, maior dos átrios cardíacos e vai induzir o coração a liberar um hormônio, e aí esse hormônio se chama peptídeo natriurético atrial, que a gente conhece como PNA, tá? Esse hormônio, ele vai ser sintetizado pelas células lá do átrio, que inibe a secreção de renina, aldosterona e ADH, aumentando a excreção de sódio e o fluxo da urina. O PNA, ele também antagoniza a ação vasoconstritora da angiotensina e também de outras substâncias, né, vasoconstritoras que existem aí, reduzindo a pressão arterial. Tudo bem? É isso, então. Até a próxima.